Será que a fruta que tanto elogia, o mirtilo, essa pequena joia roxa que carrega tantos benefícios, pode, na verdade, estar a prejudicar a sua saúde se for combinada com certos alimentos? Acredite ou não, a resposta pode ser surpreendente. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, esforçamo-nos para comer bem. Escolhemos alimentos saudáveis, como os mirtilos, para proteger o nosso coração, melhorar a memória e manter-nos cheios de energia. Comemos com a melhor das intenções, mas, sem saber, podemos estar a anular esses benefícios, ou pior, a criar um problema. Imagine dedicar-se a um estilo de vida mais saudável, incorporando superalimentos, e depois descobrir que alguns dos seus hábitos diários podem estar a sabotar todo esse esforço. É uma realidade um pouco dolorosa, não é? A verdade é que, mesmo os alimentos mais nutritivos, quando interagem de forma inesperada com outros, podem transformar uma combinação benéfica numa que é menos eficaz ou até prejudicial. O segredo para desfrutar plenamente dos mirtilos, sem riscos, está em entender essas interações. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Vamos explorar 5 alimentos ou categorias de alimentos que, quando comidos com mirtilos, podem prejudicar a sua saúde, diminuir a absorção de nutrientes vitais ou anular os incríveis benefícios desta fruta. Fique conosco até ao fim, porque vamos partilhar algo que o vai surpreender e que pode mudar a forma como pensa sobre as suas refeições diárias. Agora, vamos começar com a primeira categoria de alimentos, ou melhor, algo que muitos de nós tomamos diariamente e que pode ter uma interação delicada com os seus mirtilos certos medicamentos. E estou a falar especificamente dos medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, que muitos de vocês podem estar a tomar para prevenir coágulos sanguíneos. O mirtilo é conhecido por ser uma fruta rica em antioxidantes, e embora contenha uma quantidade relativamente baixa de vitamina K, a vitamina que desempenha um papel crucial na coagulação do sangue, alguns estudos sugerem que o consumo excessivo e regular de mirtilos, especialmente se for em grandes quantidades, pode ter um efeito ligeiro na ação destes medicamentos. Pense nisto. A sua medicação é cuidadosamente ajustada para manter o seu sangue numa determinada fluidez. Um equilíbrio delicado que previne coágulos perigosos sem o risco de hemorragias. Se algo na sua dieta começar a alterar esse equilíbrio, mesmo que ligeiramente, pode ter consequências. Um aumento no consumo de mirtilos pode, teoricamente, aumentar a atividade anticoagulante em algumas pessoas, aumentando o risco de hemorragias. Não é para assustar, mas sim para alertar. A interação pode não ser tão drástica como a de vegetais de folha verde escura, ricos em vitamina K. Mas é algo a ter em mente, especialmente se o seu médico o alertou sobre a sua dieta. Se você toma este tipo de medicação, é vital que converse com o seu médico sobre a quantidade de mirtilos que pode consumir. Ele ou ela pode precisar de ajustar a sua dose ou recomendar que seja mais cauteloso com o consumo. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Passando para a segunda preocupação, que muitas vezes é negligenciada, mas é igualmente importante os suplementos de ferro. Muitos idosos, ou mesmo pessoas de todas as idades, tomam suplementos de ferro devido à anemia ou para aumentar os seus níveis de energia. O ferro é um mineral essencial para o transporte de oxigênio no nosso corpo, e a sua deficiência pode levar à fadiga, fraqueza e muitos outros problemas de saúde. Os mirtilos, apesar de serem maravilhosos, contêm compostos chamados taninos. Os taninos são fitoquímicos naturais que dão à fruta aquele sabor ligeiramente adstringente, embora sejam benéficos de muitas maneiras.
Estudos mostram que os taninos podem ligar-se ao ferro não M, que é o tipo de ferro encontrado em plantas e também o ferro presente na maioria dos suplementos. Quando os taninos se ligam ao ferro, podem dificultar a sua absorção pelo corpo. Imagine que está a fazer um esforço consciente para aumentar os seus níveis de ferro. Talvez até esteja a tomar um suplemento prescrito pelo seu médico. Se você tomar esse suplemento ou consumir uma refeição rica em ferro vegetal, como lentilhas ou espinafres, ao mesmo tempo que come uma porção generosa de mirtilos, os taninos nos mirtilos podem atuar como um ladrão silencioso, roubando parte do ferro antes que o seu corpo possa utilizá-lo. Não faz sentido. Pois não. Queremos que o nosso corpo absorva o máximo de nutrientes possível, especialmente aqueles que são tão vitais. A solução para esta situação é bastante simples. Se toma suplementos de ferro ou se está a consumir uma refeição rica neste mineral, tente espaçar o consumo de mirtilos em algumas horas. Por exemplo, tome o seu suplemento de ferro de manhã e desfrute dos seus mirtilos como um lanche à meio da tarde. Assim, garante que cada um cumpre o seu propósito sem interferências. É tudo uma questão de sincronização e conhecimento. Agora que já desvendamos os segredos dos medicamentos e do ferro, vamos mergulhar noutras combinações que merecem a sua atenção, especialmente quando se trata de desfrutar dos seus mirtilos da melhor forma. A terceira categoria são os laticínios. Sim, o leite, o iogurte e o queijo que muitos de nós gostamos de combinar com os nossos mirtilos. Seja num batido cremoso, no pequeno almoço com cereais ou num simples iogurte com fruta. Os laticínios são uma excelente fonte de cálcio, um mineral crucial para a saúde dos nossos ossos, especialmente à medida que envelhecemos. Mas aqui está a questão: o cálcio. Quando presente em grandes quantidades, pode, por vezes, interferir com a absorção de certos compostos benéficos encontrados nos mirtilos, em particular, os seus potentes antioxidantes, como as antocianinas. Pense nas antocianinas como os super-heróis que dão aos mirtilos a sua cor vibrante e que combatem a inflamação e o envelhecimento no seu corpo. Alguns estudos sugerem que o cálcio pode ligar-se a estas antocianinas, tornando-as menos disponíveis para o seu corpo absorver e utilizar. Não quer dizer que a combinação seja prejudicial para a sua saúde no sentido de o fazer adoecer, mas significa que você pode não estar a obter todos os benefícios antioxidantes pelos quais os mirtilos são tão famosos. É como se estivesse a pagar por um bilhete completo para o espetáculo e só estivesse a ver metade. Se o seu objetivo é maximizar a absorção de antioxidantes dos mirtilos, talvez seja melhor consumi-los sozinhos, ou com alimentos que não sejam tão ricos em cálcio. No entanto, se o seu principal objetivo é uma refeição equilibrada e nutritiva e não está excessivamente preocupado em otimizar cada miligrama de antioxidantes, a combinação de mirtilos com laticínios ainda pode ser uma escolha saudável. A chave é a consciência e o equilíbrio. Pode alternar num dia. Desfrute dos seus mirtilos com um punhado de nozes ou sementes, e noutro, com o seu iogurte preferido. A quarta combinação a ter em mente envolve algo que muitos de nós não dispensamos no dia a dia: o chá forte e o café em excesso. Sim, aquela chávena reconfortante de chá, preto ou verde, ou o seu café matinal revigorante, pode, tal como vimos com os suplementos de ferro, ter taninos que interagem com os mirtilos, o chá preto e o café, especialmente quando são fortes. São ricos em taninos, como já vimos. Os taninos podem ligar-se a certos minerais e antioxidantes, incluindo os encontrados nos mirtilos, e potencialmente reduzir a sua absorção.
Muitos de nós temos o hábito de tomar o pequeno almoço, que pode incluir mirtilos, enquanto bebemos a nossa chávena de chá ou café. Se o seu objetivo é absorver o máximo dos benefícios dos mirtilos, pode ser prudente espaçar o consumo. Por exemplo, desfrute dos seus mirtilos frescos ou num batido e espere pelo menos 1 hora antes de beber o seu chá forte ou café. Isso dá ao seu corpo tempo para absorver os nutrientes dos mirtilos sem a interferência dos taninos das bebidas. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem fazer uma grande diferença na forma como o seu corpo processa e absorve o que você come. Lembre-se, o objetivo não é eliminar estes alimentos ou bebidas da sua dieta, mas sim consumi-los de forma inteligente para otimizar os benefícios para a sua saúde. É sobre fazer escolhas informadas que apoiem o seu bem-estar geral. Finalmente, vamos abordar a 5ª categoria, que é talvez a mais insidiosa e, surpreendentemente, a mais comum, os alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar. E você pode estar a perguntar-se, mas como é que mirtilos podem ser prejudicados por um bolo ou um refrigerante? A questão não é uma interação direta química entre o mirtilo e o ultraprocessado, mas sim sobre o que a combinação faz à sua saúde geral e como anula completamente o propósito de comer mirtilos. Muitos de nós adicionamos mirtilos a cereais açucarados, muffins, bolos, iogurtes cheios de açúcar ou até mesmo batidos que levam xaropes e gelados. O mirtilo é um símbolo de saúde, de antioxidantes, de vida longa. Mas quando você o combina com alimentos que são embalados com açúcares refinados, gorduras trans, aditivos artificiais e pouco ou nenhum valor nutricional, você está, essencialmente, a anular os seus benefícios. Pense nisto. Os mirtilos combatem a inflamação no seu corpo. Os alimentos ultraprocessados promovem-na. Os mirtilos são ricos em fibra e ajudam na digestão. Os ultraprocessados são pobres em fibra e podem causar problemas digestivos e desequilíbrio na flora intestinal. É como tentar encher um balde com água, mas o balde está cheio de buracos. Você pode adicionar muita água, mas ela vai escapar. Da mesma forma, você pode adicionar mirtilos à sua dieta, mas se o resto dela é composto por alimentos que geram inflamação, estresse oxidativo e picos de açúcar no sangue, os mirtilos vão ter uma luta muito mais difícil para fazer o seu trabalho. Mais do que isso, o consumo excessivo de açúcar e alimentos ultraprocessados está ligado a um risco aumentado de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e obesidade, exatamente as condições que os mirtilos ajudam a prevenir. Portanto, quando pensar em mirtilos, pense em combiná-los com outros alimentos inteiros e não processados com aveia simples, iogurte natural sem açúcar, ou com nozes e sementes. Desta forma, está a criar uma sinergia, onde cada componente apoia o outro, amplificando os benefícios para a sua saúde. Não faz sentido investir em superalimentos se os está a consumir num contexto que é intrinsecamente prejudicial. A beleza dos mirtilos reside na sua simplicidade e na sua capacidade de melhorar a nossa saúde. Mas isso só acontece quando os integramos numa dieta que é, por si só, saudável e equilibrada. É uma questão de bom senso e de respeito pelo seu próprio corpo. Chegamos ao fim da nossa jornada de descoberta sobre como desfrutar dos mirtilos da forma mais benéfica para a sua saúde. Vimos que, apesar de serem pequenos tesouros nutricionais, eles exigem alguma atenção nas combinações. Recapitulando, e sem querer ser repetitivo, o fundamental é lembrar-se de que a interação dos mirtilos com certos medicamentos anticoagulantes, como a varfarina,
requer cautela e, acima de tudo, uma conversa franca com o seu médico. A sua saúde é prioridade e o acompanhamento profissional é insubstituível. Depois, falamos sobre como os suplementos de ferro podem não ser tão eficazes se forem tomados ao mesmo tempo que os mirtilos. Devido à presença de taninos, a solução é simples espaçar as suas tomas, com uma pequena organização. Garante que o seu corpo absorve o máximo de cada um. Os laticínios, tão comuns em batidos e pequenos almoços, são uma fonte de cálcio que, em grandes quantidades, pode diminuir a absorção dos antioxidantes maravilhosos dos mirtilos. A boa notícia é que não precisa de os eliminar. Apenas seja consciente e talvez alterne as suas combinações. Vimos também que aquele seu chá forte ou café matinal, se consumidos em excesso e imediatamente com os mirtilos, podem igualmente interferir. Graças aos taninos, mais uma vez, um pequeno ajuste no timing pode fazer toda a diferença. E, por fim, a lição mais abrangente: os alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar anulam os benefícios dos mirtilos, sabotando os seus esforços para uma vida mais saudável. O mirtilo prospera num ambiente de alimentos integrais e nutritivos. Lembre-se, a ideia de partilhar estas informações não é para o assustar ou para o fazer parar de comer mirtilos, mas sim para o capacitar com conhecimento. É para que possa comê-los de forma mais inteligente, otimizando cada grama de benefício que esta fruta fantástica tem para oferecer. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem, de facto, fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade a longo prazo. O seu corpo é o seu templo, e cada escolha que faz à mesa é um investimento na sua longevidade e bem-estar. Não subestime o poder de uma alimentação consciente. Queremos muito saber o que pensa sobre estas combinações. Alguma delas o surpreendeu? Você já fazia alguma destas combinações sem saber? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua participação é muito valiosa e ajuda a criar uma comunidade de pessoas que se apoiam mutuamente na jornada por uma vida mais saudável. Se gostou deste vídeo e achou a informação útil, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda-nos a saber que estamos no caminho certo e a continuar a criar conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e dicas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Mantenha-se curioso, mantenha-se informado e continue a viver a sua melhor vida em cada etapa. Até ao próximo vídeo.